Banco Central manteve a taxa de juros inalterada em 15% ao ano. Estamos agora, com expectativa, vou ler junto com vocês o comunicado do Copom, que abro agora em tela. O Banco Central mantém a taxa de juros inalterada em 15% nessa reunião de 5 de novembro de 2025. Diz o Comitê de Política Monetária que o ambiente externo ainda se mantém incerto em função da conjuntura e da política econômica nos Estados Unidos, com reflexo nas condições financeiras globais. Tal cenário exige particular cautela por parte de países emergentes em ambiente marcado por tensão geopolítica. Continua esse comunicado do Copom dizendo que, em relação ao cenário doméstico, o conjunto dos indicadores segue apresentando, conforme esperado, trajetória de moderação no crescimento da atividade econômica, mas o mercado de trabalho ainda mostra dinamismo. Nas divulgações mais recentes, a inflação cheia e as medidas subjacentes apresentaram algum arrefecimento, mas mantiveram-se acima da meta para inflação. Continua o comunicado do Copom, dizendo que as expectativas de inflação para 2025 e 2026, apuradas pela pesquisa Boletim Focus, permanecem em valores acima da meta, situando-se em 4,5% e 4,2%, respectivamente, para 2025 e 2026. A projeção de inflação do Copom para o segundo trimestre de 2027, atual horizonte relevante de política monetária, situa-se em 3,3% no cenário de referência, pouco acima, marginalmente acima do centro da meta. Continua o Comitê de Política Monetária dizendo que os riscos para a inflação, tanto de alta quanto de baixa, seguem mais elevados do que o usual. Entre os riscos, continua o comitê, destaca-se aqui, para o cenário inflacionário, a expectativa de inflação, destacam-se uma desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, maior resiliência na inflação de serviços do que projetada em função de um hiato do produto mais positivo, nível de atividade econômica ainda resiliente, e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna que tem um impacto inflacionário maior do que o esperado, por exemplo, por meio de uma taxa de câmbio persistentemente mais depreciada. Entre os riscos de baixa, diz o Banco Central, ressaltam-se uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada, tendo impacto sobre o cenário de inflação, uma desaceleração global mais pronunciada decorrente do choque de comércio e de um cenário de maior incerteza, e destaca como terceiro ponto o Comitê de Política Monetária uma redução nos preços das commodities com efeitos desinflacionários. Diz o Comitê de Política Monetária que segue acompanhando os anúncios referentes à imposição de tarifas comerciais pelos Estados Unidos ao Brasil e como os desenvolvimentos, olha ela aqui, da política fiscal doméstica impactam a política monetária e os ativos financeiros, reforçando, só para tomar uma aguinha, a postura de cautela em cenário de maior incerteza. O cenário segue marcado por expectativas desancoradas, projeções de inflação elevadas, resiliência na atividade econômica e pressões no mercado de trabalho. Para assegurar a convergência da inflação à meta em ambiente de expectativas desancoradas, exige-se uma política monetária em patamar significativamente contracionista por período bastante prolongado. O Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 15% ao ano. Entende que essa decisão é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, ou seja, até 2027, primeiro trimestre de 2027, sem prejuízo de seu objetivo fundamental de assegurar a estabilidade de preços. Essa decisão também implica a suavização das flutuações do nível de atividade econômica e também o fomento do pleno emprego. O cenário atual, marcado por elevada incerteza, continua o Copom, exige cautela na condução da política monetária. O comitê avalia que a estratégia de manutenção do nível corrente da taxa de juros por período bastante prolongado, olha ele aí de novo, é suficiente para assegurar a convergência da inflação à meta. O comitê enfatiza que vai seguir vigilante, que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso julgue apropriado. Repete, inclusive, aquele trecho que a gente tinha acompanhado durante a última reunião do Copom. E aí tem um aspecto que agora é muito relevante, diz que votaram por essa decisão os seguintes membros do comitê: Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, Ailton de Aquino Santos, Diogo Guilen, Gilneu Francisco Astolfi Viva, Isabela Correia, Newton Davi, Paulo Piquete, Renato Dias de Brito Gomes e Rodrigo Alves Teixeira, ou seja,
uma decisão unânime pela manutenção da taxa básica de juros, a Selic, inalterada em 15% ao ano.